A gente vai ver um pouquinho do que são os números quadrados perfeitos. Para a gente entender o que são esses números, nós vamos rever alguns números com o expoente 2. Como a gente está falando em quadrados, quadrados se remete à potência 2, elevado ao quadrado. Então, para isso, eu anotei aqui alguns exemplos para a gente relembrar. Então, 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado, 100. 11 ao quadrado, 121. E assim a gente continua infinitamente, porque os números são infinitos e eu posso elevar qualquer número ao quadrado. Sempre que eu elevo um número ao quadrado, quer dizer que eu estou multiplicando ele. Por exemplo, aqui, 8 ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, que é 64. Isso a gente viu quando a gente aprendeu potenciação. Todos esses números, todas essas potências, que são as respostas da potenciação, a gente chama de quadrados perfeitos. Por quê? Porque eles resultam de um número ao quadrado. Então, todos esses números, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 e por aí vai infinitamente, são números quadrados perfeitos. Então, com esses números quadrados perfeitos, nós podemos fazer outra operação, que é a raiz quadrada. Também temos a palavra quadrada, que vem do expoente 2. Então, todas essas respostas, esses números quadrados perfeitos, nós podemos colocar eles dentro de raízes. Esse desenho aqui, esse Vzinho com esse risco, é uma raiz, e a gente pode calcular qual é o resultado. Eu já vou explicar o termo deles na próxima parte do vídeo, explicando cada parte da raiz. Então, aqui, se nós temos o quadrado perfeito 0, a raiz de 0, a gente tem que pensar que número que é ao quadrado, que ele vezes ele dá 0, é o próprio 0. Que número vezes que número, ele mesmo, dá 1. O próprio 1 vezes 1 é 1. Que número que vezes ele mesmo dá 4? Bom, a gente viu que 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, dá 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6, raiz de 49, 7, raiz de 64, 8, de 81, 9, de 100, 10, de 121, 11. Então, percebam que todos aqueles números que resultaram em quadrados perfeitos, que é do resultado de uma potenciação ao quadrado, também podemos colocar eles dentro das raízes quadradas e o resultado vai ser aquela base da potenciação de antes. Então, olhem só, são operações inversas. Aqui nós tínhamos uma base, um número elevado ao quadrado, resultava na potência, que também é um quadrado perfeito. E aqui é o contrário, nós temos o número, o quadrado perfeito, e a resposta desse número, quando a gente tira a raiz, é aquele número que antes era a base. Então, por exemplo, aqui, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, dá 81. Então, raiz quadrada de 81 é o próprio 9, ok? Então, aqui nós temos os termos da radiciação. Então, aqui, esse desenho que eu falei antes para vocês, esse V com esse risco, se chama radical. O número que está aqui dentro, que é o número quadrado perfeito,
se chama radicando. Lembra que ando quer dizer que é ele que está sofrendo a modificação. Aqui em cima, esse número que vai dentro desse V, em cima desse espaço, se chama índice. Vocês perceberam que antes, nos exemplos que eu coloquei, não tinha esse 2, porque é opcional. Quando é quadrado, o índice é 2, eu posso colocar o 2 ou não. Se não tiver nada aqui, se estiver vazio, se entende que é uma raiz quadrada. Sempre que for outro índice, o 3 em diante, vai ter que aparecer aqui o número. Quando for 2, pode aparecer ou não. E a resposta desta radiciação se chama raiz. Como aqui é uma raiz quadrada, né, que o índice é 2, eu posso chamar de raiz quadrada a resposta. Então, o 5, porque 5 ao quadrado é 25, então ele é a raiz desta operação. Então, para retomar um pouquinho, nós temos que lá na potenciação, quando a gente tem esta potenciação 4 ao quadrado ou 4 elevado à segunda potência, nós vimos que desta multiplicação, que repete o número 4 duas vezes por causa do expoente, nós temos 4 vezes 4, que é 16. Então, a potência de 4 ao quadrado é 16. Se nós pegarmos, então, esse 16 e colocarmos dentro do radical da raiz quadrada, nós temos que a raiz quadrada de 16 é 4, justamente por causa desta operação. Então, a gente pode ver que potenciação e radiciação são operações inversas. Uma é ao contrário da outra. Nós sabemos que nós podemos colocar qualquer expoente aqui em cima da base. São números infinitos, então são infinitas possibilidades. Aquelas que a gente mais vê é o 2, o 3, o 4. Dificilmente a gente vê em aula expoentes muito grandes, mas eles existem, porque os números são infinitos. Então, da mesma forma que a potenciação é infinita, a radiciação também pode ter outros índices. Então, a gente vai ver outra radiciação bem comum, que é com o 3. Se nós tivermos, então, 2 ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, nós temos o 2 multiplicando 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, se nós tivermos o 8 dentro da raiz cúbica, então, se o expoente é 3, o índice tem que ser 3 também. Eu não posso resolver uma raiz cúbica se o resultado vem de uma potência com o 2. Então, se eu tenho 8 elevado, 8 na raiz cúbica de 8, o resultado vai ser 2, porque eu sei que 2 elevado ao cubo é 8. Então, raiz cúbica de 8 é o 2. Sempre eu tenho que conferir o índice. Então, como eu falei, se eu tiver, vou fazer um exemplo aqui. Se eu tiver raiz quadrada de 64, eu tenho que pensar um número que ao quadrado dá 64. Bom, eu sei que 8 ao quadrado é 64. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Eu não posso pensar em expoentes e índices diferentes, tem que ser o mesmo. Se eu tiver, por exemplo, 3 ao cubo, que é 27, e aparecer raiz quadrada de 27, eu não posso dizer que é 3, porque o índice tem que ser 3 também, para que seja a resposta 3. Então, raiz cúbica de 27, daí sim é o 3. Raiz quadrada de 27, não posso associar com a potenciação quando o índice é diferente do expoente.